And I left the city, left it for some more Shanti. Oh, oh, Shanti. Oh, I made it to the riverside. There was freedom holding out some more Shanti. Oh, oh, Shanti. Oh. Boa noite. Eu tive um problema de conexão, então agora eu voltei e eu acho que vou começar então, porque já estava agendado o horário, senão atrasa muito. Deixa eu ver. 9h10. Bom, então essa live tem o propósito da gente falar um pouco. Espera um pouquinho. Eu tô carregando a bateria do telefone aqui. Bom, agora foi, Aninha. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Leandro, André, Miceli e todos aqueles que forem chegando depois. Bom, o propósito dessa live, ele é a gente conversar um pouco sobre uma técnica maravilhosa de cura, que eu tenho cada vez mais me desenvolvido a esse respeito, que pode ser uma contribuição na jornada, na cura, na evolução, de todos aqueles que estão buscando verdadeiramente, né, se entender, se compreender e se aperfeiçoar como seres humanos, né? Então, através do processo da cura interior. Muitas pessoas não gostam, às vezes, de usar o termo cura, né? Eu tenho um amigo que fala, eu não gosto de ouvir isso, o termo cura, parece que eu tô doente. Não é nesse sentido, né? A cura, na verdade, é o resgate da nossa essência como seres divinos, né? Porque nós nascemos com um campo gigantesco de muita luz. No entanto, ao longo das nossas vidas, nós vamos perdendo essa luz, né? Não é que a gente perde, bem dizer, o termo correto não seria esse, perder. Mas sim, digamos que a gente desequilibra esse campo nosso de luz para o nosso campo de sombra, né? Por uma série de fatores que a gente vai conversar um pouquinho ao longo dessa live. Muitas questões, né? Muitas questões contribuem para que a gente expanda a nossa sombra e minimize nosso campo de luz, né? Então, desde o ventre da mãe, nós já estamos sofrendo todo tipo de interferência que vai necessariamente refletir na nossa consciência e automaticamente reverberar no equilíbrio do nosso lado luz e nosso lado sombra. E quando eu falo equilíbrio, eu falo também de compensação, porque na medida que nós elevamos a nossa luz, necessariamente nosso campo de sombra diminui, e quando nós aumentamos nossa sombra, necessariamente nossa luz fica minimizada, né? Então é sempre uma compensação. Tudo no universo, né? Isso é uma lei, até uma das leis universais, ele vem do campo da compensação, né? Tudo também é dual, isso é uma lei, outra lei universal. Então, necessariamente, se nós temos luz entrando no nosso campo, nós retiramos determinada quantidade de sombra, e se nós temos sombra expandindo, nossa luz fica prejudicada, né? Então, o objetivo dessa live é justamente trazer alguns aspectos importantes relativos a essa técnica poderosíssima de cura chamada Theta Healing, né? É uma técnica que foi criada por uma americana chamada Vaiana, que já desde infância muito intuitiva, né, passou por um processo de autocura. E ao longo da jornada dela, antes e durante o processo de criação dessa técnica, ela foi percebendo que era possível, sim, através do nosso campo consciente e inconsciente, a gente promover a nossa própria cura, né?
E claro, isso daí exige também um método, né? O Theta Healing não é uma técnica espiritual propriamente. Eu gosto de dizer que o Theta Healing, ele trata-se de uma técnica que envolve espiritualidade junto com ciência, né? E cada vez mais nos tempos atuais, a nova era da iluminação, nós podemos dizer que a ciência e a espiritualidade caminham juntas, né? Cada vez mais essa máxima vai se tornar uma realidade, né? As pessoas que estudam, as pessoas que buscam, as pessoas que têm um determinado conhecimento nesse assunto já devem concordar comigo nesse sentido, né? E até por conta disso a gente pode até dizer aí a própria área da medicina reconhecendo o procedimento de cura através de terapias holísticas como o Reiki, como a acupuntura, como uma opção complementar ou muitas vezes um tratamento até principal para esse processo, né, de cura do próprio paciente, da pessoa que está acometida por determinada questão de saúde. Então, a técnica do Theta Healing, ela envolve justamente isso, a ciência e a espiritualidade. E a espiritualidade porque nós fazemos um processo em que nós entramos num estado de conexão com o plano espiritual, eu vou explicar detalhadamente como isso funciona, e a ciência, porque nós podemos dizer que uma parte do processo envolve o digging, que seria uma espécie de conversa entre o terapeuta e o paciente, que eu vejo como com fundamentos na PNL, na neurolinguística, que é uma ciência muito poderosa, inclusive, né? Eu tenho já minha formação de mais de 8 anos atrás, como Master PNL, né? Formada como Master em Neurolinguística. Mas até nesses tempos fiz para autodesenvolvimento, autoconhecimento, participei de processos meus, né? Ser contribuição na jornada e na evolução daqueles que escolhem, né? Evoluir, escolhem um objetivo maior de existência, né? Do que simplesmente viver as questões do mundo, viver como se, tipo, tá tudo bem, estamos aqui a passeio. Então, atualmente, a conexão tá um pouquinho ruim. Atualmente, o Theta Healing é a técnica com a qual eu praticamente lidero todos os meus atendimentos e é muito eficiente, né? Eu tenho, acredito que aqui, tem um paciente aqui que tá me assistindo, Paulo, queridíssimo, e entre outros pacientes que eu tenho visto curas significativas e maravilhosas, e não só eu, como o próprio paciente, tem percebido todas as mudanças que acontecem em suas vidas, né? E como os outros também percebem as mudanças que acontecem, porque quando você muda o seu interno, todo o seu externo passa a ser alterado, e a percepção que as pessoas vão ter sua também se torna outra, né? A sua percepção se altera e a percepção dos outros em relação a você também. E por que isso? Vou até anotar aqui, mas já tá na pauta, tem um fundamento, né? Mas eu vou anotar o termo aqui, percepção, para vocês lembrarem quando eu chegar nessa parte da live, tá? Então, começando a explicar um pouquinho sobre a técnica do Theta Healing. O Theta Healing, nós temos a base do Theta Healing, tá? Como eu falei, PNL, ciência e espiritualidade. Então, nesse tempo moderno, né, nessa era de iluminação, que eu gosto de chamar, em que o próprio planeta Terra está em transição, nós temos aí que a espiritualidade e a ciência começam a caminhar juntas, né? Já não dá mais para separar muito. E quem se dedica ao estudo do tema ou tem interesse entende um pouco sobre isso. Mas não é o objetivo, não vou me alongar nessa parte. Então, nós temos que entender que cada vez mais nesse sentido, as emoções, os pensamentos estão ligados, né, com o nosso campo espiritual e com a sustentação também da nossa saúde física, né? Então, assim, a própria ciência já confirma que muitas doenças, né, são manifestadas por questões de ordem emocional, porque existe a biologia da crença, né? Através dos nossos pensamentos, nós criamos crenças, nós criamos padrões e tudo isso reverbera também
no nosso campo genético, né? Na nossa biologia, e a gente acaba manifestando aí doenças indesejadas. Então, assim, o Theta Healing, ele é essa técnica que envolve a espiritualidade e a ciência. E por que se chama Theta Healing, né? Porque seria a cura através da teta, né? O que seria a teta? A onda teta. Então, nós temos várias ondas, nós temos alfa, beta, gama e teta, né? Alfa seria, beta seria quando a gente está falando num estado de alerta, um estado ativo, delta quando a gente está em sono profundo, e gama aquele estado em que a gente está acessando o aprendizado e processando informações. Teta é um estado muito profundo de relaxamento, né? Em que muitos sábios, inclusive, meditam horas para alcançar esse estado. E através da meditação do Theta Healing, né? E através de outros processos dentro da técnica do Theta Healing, nós fazemos o quê? Nós conseguimos colocar o paciente e nós também entramos em onda teta. O que vai permitir que o terapeuta acesse as informações que estão no campo subconsciente do paciente. Então aí, nesse sentido, nós vamos dizer o quê? Nós somos uma mente, o corpo humano é regido por uma mente, por um cérebro, que é 88% subconsciente, né? E 12% consciente. Então, na verdade, Carl Jung já dizia, enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, o inconsciente comandará a sua vida e você chamará isso de destino. Por quê? Porque o inconsciente, as informações que estão no nosso campo inconsciente, representam 98%, 88%, né? Quase 90%. E o outro 10% ou 12% é o campo consciente, então aquilo que a gente consegue acessar facilmente, né? Que está no nosso consciente, que a gente sabe, que a gente pensa, que a gente sabe que está ali, né? Eu gosto de dar esse exemplo, quando você entra para dirigir um carro, você vai no automático, você vai, pisa no acelerador, na embreagem, dirige, engata a marcha do carro automático, enfim. Você não pensa como que você vai fazer aquele carro se movimentar. Porque você já é consciente que tem um aprendizado no seu campo inconsciente, né? Mas da mesma forma, existem informações que estão no inconsciente e que você não sabe que estão lá. E elas também estão mandando padrões e comportamentos para o seu campo consciente. E aí é quando você age em padrões repetidos, em comportamentos impulsivos, né? Impulsivos que eu falo no sentido de às vezes falta de inteligência emocional, tá? Porque nós temos outra parte de comportamentos impulsivos que já são de competência do cérebro reptiliano, e aí é outra coisa, tá? O assunto é um pouco complexo, mas o objetivo aqui é falar sobre a questão da onda teta. Então, o que acontece? Quando nós acessamos a onda teta, nós fazemos um serviço, né, de canalizar a energia do nosso chakra coroa, que é esse chakra que fica no nosso plano aqui superior, no topo da nossa cabeça, que é responsável pela nossa conexão com o plano espiritual. E através dele nós conseguimos então elevar a nossa mente a um plano superior. Isso é um processo, né, automático, não é uma coisa, um comando mental necessário. A partir do momento em que nós fazemos a meditação, nós elevamos nosso chakra coroa para fazer a conexão com o plano espiritual, para nos conectar ao Criador, nosso cérebro entra em ondas teta, né? Então, todos os nossos comportamentos são regidos por ondas cerebrais e a onda teta é capaz de nos colocar em conexão com um plano elevado. A conexão aqui tá um pouco ruim, voltou, né? Então, como eu falo, quando eu estava falando, através das ondas tetas, nós conseguimos acessar, então, o plano superior, acessar as informações que estão no campo inconsciente. E através do acesso a essas informações, quando qualquer informação do inconsciente é acessada, tudo pode acontecer. Nós podemos fortalecer essas informações, nós podemos apagar as informações ou nós podemos alterá-las, né? E aí o Theta Healing usa um pouco do que eu falo da questão da
PNL da neurolinguística, em que nós conseguimos, através do digging, que é uma conversa entre o paciente e a terapeuta, buscar a causa raiz, a origem daquela memória, né? E essa memória pode ser crenças, pode ser traumas, pode ser choques, né? É uma série de eventos que ficam ali registrados e que comprometem a dinâmica da vida da pessoa, sempre, tá? Isso não é um caso específico, pessoal, que eu falo, olha, qualquer pessoa ao longo da vida que nunca fez um processo de cura tem essas questões para serem curadas, tá? Porque o cérebro de todo mundo funciona assim. O cérebro é uma espécie de computador e ele funciona rodando programas. Se você não trocar os programas, ele vai continuar rodando aqueles programas que estão instalados, né? Então é necessário que a gente pare em um determinado momento de nossas vidas para olhar para essa questão interior, para que a gente possa então ressignificar essas questões que estão impedindo nós de acessarmos a vida que a gente quer manifestar, que estão impedindo a gente de passar as informações corretas para o nosso campo. Que campo é esse? Esse campo eletromagnético que nós temos no nosso entorno do corpo físico, tá? Nós somos energia, tudo que existe no universo, no planeta Terra, tudo que existe no cosmos é energia, né? Então nós temos um campo de energia e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Então a questão da meditação, da questão de entrar nas ondas cerebrais teta é que possibilita que a gente faça efetivamente a ressignificação das crenças, dos padrões e promova a cura daqueles traumas, daqueles choques, daquelas memórias. Lembrando que esse termo cura não se refere a uma doença, mas sim ao resgate do nosso poder como seres divinos, o resgate da nossa luz, né? Porque à medida que a gente vai apagando a nossa luz, a gente vai sendo tomado pela sombra, pelos medos, pelas inseguranças, né? E aí a gente pensa, não, eu tô bem, mas será que o que você pensa é verdadeiramente o que você vibra, né? Porque o nosso mental, ele é pequeno, o poder de vibração do nosso coração, do nosso chakra cardíaco é 10 mil vezes maior do que aquele poder que a gente emana através do pensamento. Aí a importância de se vibrar com o sentimento, com o chakra cardíaco, com o coração, aquilo que verdadeiramente nós queremos manifestar. E quando nós temos essas crenças, nós ficamos impedidos de manifestar essas informações. E eu vou explicar por quê, tá? Nessa onda teta em que nós entramos, a gente passa por uma frequência de 4 a 7, o cérebro passa, tá? As ondas cerebrais são reduzidas de 4 a 7 ciclos por segundo, né? E então por isso que nós conseguimos acessar inconsciente e promover a cura das doenças, ressignificação das crenças e tudo mais. Então, como eu falei, o nosso cérebro é 98% inconsciente, 12% consciente. Ou seja, precisamos curar o inconsciente, conhecer o nosso inconsciente para que a gente verdadeiramente consiga ter as informações que a gente quer no nosso campo para atrair necessariamente aquilo que a gente quer, né? Então, dentro do nosso inconsciente, nós temos duas partezinhas. Nós temos um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo, né? Então, o inconsciente pessoal é aquelas experiências que você veio tendo ao longo da sua vida, através das suas experiências, e o inconsciente coletivo é o inconsciente que está no todo. É como se fosse o ar que está aí e que todos respiram, e que, querendo ou não, estão entrando no seu campo como informação. Então, por exemplo, para ficar mais claro, crenças do inconsciente coletivo. Dinheiro na mão é vendaval. Casamento é uma prisão. E eu tô meio sem memória hoje, gente, não lembro outros. Mas assim, se vocês pensarem esses tipos de jargões que todo mundo fala, que todo mundo conhece. Isso faz parte e integra o inconsciente coletivo. Toda essa energia, ela tá reverberando no espaço-tempo o tempo todo para todos e interagindo com o campo de cada pessoa. O que vai determinar a influência desse inconsciente coletivo com a pessoa? Justamente o campo dela,
Então, quais são as informações que aquela pessoa tem no campo dela? Ressoam com o inconsciente coletivo? Né? Tem permissão para entrar no campo dela? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito bem resolvida financeiramente, que tem crenças de prosperidade, de abundância, né? Não teve questões de escassez, não vibra um padrão interno de escassez financeira, de escassez que a gente fala. Essa crença para ela, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro é uma energia suja, isso não afeta o campo dela, porque ela não tem esses padrões internos, né? Ela não tem. No entanto, se a pessoa desconhece, né, o seu interior, ela não tem certeza do que está dentro do campo dela ou que não está. Não se pode afirmar, né? Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa pergunta para mim, quantas sessões eu preciso para me curar? Né? Quantas sessões eu preciso para ficar bem, para mudar a minha vida? Eu não tenho, gente, bola de cristal para falar, olha, eu acho que você, há umas 15, umas 20, uns 3 meses e meio você tá ótimo. Isso não existe. Por quê? Porque o inconsciente da pessoa, de cada um, é um. E nós só vamos saber à medida que a gente vai avançando. É como se a gente entrasse num quarto, numa casa, que tá assim, abandonada, fechada há muitos anos, e a gente vai fazer a limpeza. Vai, sei lá, vai alguém morar, ou a gente vai arrumar para vender. Então você começa, limpa um cômodo, limpa outro, né? Primeiro recolhe entulho, depois você vai lá, passa um produto de limpeza. Enfim, é gradativo, né? E qual que é o limite da cura? Até onde proceder essa cura interior? Até as questões estruturais. Então, quais são as questões estruturais? As questões estruturais são questões que verdadeiramente interferem no equilíbrio da vida da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa fala, olha, a gente tá fazendo várias sessões, limpamos crenças profundas, infância, medo, padrão de raiva, traumas, várias questões, fobia. E aí chega um dado momento do atendimento em que a pessoa começa a manifestar algumas questões, por exemplo, eu tenho medo de altura, né? Medo de altura é algo que te incomoda, né? É algo estrutural para sua vida, te atrapalha, você é fã de rooftop, então você não vai nunca em um rooftop porque você tem medo de altura. Isso é importante para você, né? Veja que é um padrão, né? Um padrão de medo, um trauma, enfim, pode ser, né, várias as causas aí dessa questão, mas não é estrutural. A pessoa consegue conviver bem com isso. Isso não afeta a dinâmica de vida da pessoa, né? Essa informação no campo da pessoa não a prejudica, não impede a atração de coisas que ela quer manifestar na vida dela, não impede um bom relacionamento, não impede uma prosperidade financeira, não impede um sucesso profissional, não impede de ser uma pessoa saudável, né? Então aí seria uma crença que não é estrutural e que a pessoa pode conviver tranquilamente com essa questão, né? Então, nesse sentido, aí você começa a ver que as curas estruturais já passaram e começam a vir coisas mais superficiais, menos profundas, que já não são tão estruturais, né? Então, nesse sentido, a gente pode entender que aquele paciente alcançou um nível de cura excelente, para que ele possa, então, dar andamento na sua evolução, com tranquilidade, confiante e com a segurança e a certeza de que ele agora está apto a mandar as informações corretas para o campo dele, né? De que ele está apto a atrair e manifestar a vida que ele quer, porque ele tem as informações corretas no campo, tá? Então agora eu queria falar um pouco sobre a questão da mente humana, como que o cérebro aprende, né? Qual é a dinâmica de aprendizado da mente humana? O nosso cérebro, ele tem uma habilidade de aprender tão avançada, mas tão avançada, que a gente consegue adquirir percepções, né, em nanosegundos, através até mesmo da percepção de outras pessoas que não são a nossa, né? Então, por exemplo, se eu tô dentro do meu carro
e de repente eu vejo um assaltante do lado do carro do lado, com a arma empunhada, ameaçando o outro motorista, do meu lado, assim, mas ele tá colado com o meu carro, só que está assaltando o carro do lado. O meu cérebro, nesse momento, ele pode o quê? Registrar um trauma, uma fobia, um pânico, do quê? De assalto, de violência, por conta de uma percepção que não era em relação a mim, simplesmente porque eu percebi no outro, tá? Isso é uma dinâmica da mente humana, isso é ciência, isso é neurociência, tá? Isso não sou eu, Gisele, que estou falando, isso é estudo científico da mente humana, neurociência, né? Então essas percepções, o cérebro humano ele é tão habilidoso para o aprendizado, que nesse sentido nós temos que tomar cuidado, né, com o que nós estamos registrando. E isso nós não temos tanto controle, né? Então, por isso que eu falo, se as pessoas não buscaram uma cura, se as pessoas não trabalharam a cura tipo, chega numa fase adulta sem ter feito nunca nenhum processo de cura, tem que fazer a cura, tem que se curar. Vai existir sim crenças, padrões, crenças limitantes registradas ali. Não tem como. Não existe um ser humano que não tenha essas crenças. Só não vai ter essas crenças aquele ser humano, aquela pessoa que já fez esse processo de cura. E eu falo porque eu lá atrás, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Tantas pessoas aqui que estão assistindo ou que me conhecem sabem que eu mudei muito de muitos anos para cá. Mas eu comecei minha jornada lá atrás, nos meus 24 anos. No entanto, eu nunca tive alguém que me orientasse, ó, o caminho das pedras é esse aqui. E é o que eu quero passar para as pessoas hoje. É no que eu quero ser contribuição na vida das pessoas. Para que as pessoas olhem para o seu interior e consigam, então, ressignificar todas essas questões, curar essas questões e então conseguir mandar as informações corretas para o campo e conseguir então atrair, reverberar aquilo que querem manifestar e viver, experienciar nas suas vidas. Porque é só através das informações do nosso campo que a gente consegue verdadeiramente controlar aquilo que a gente experiencia, né? Uma pessoa, então, por exemplo, essa para não perder o rumo aqui, essa questão da percepção, da forma, da dinâmica do cérebro no aprendizado, né? Alguém já te falou, quem te ensinou sobre cobra? Se você visse uma cobra agora, do lado daí onde você tá, o que você ia fazer? Grande parte, grande maioria, provavelmente, talvez até, né, desmaiasse ali mesmo. Eu, por exemplo, não sei, eu verdadeiramente não sei, nunca passei uma experiência dessa, pretendo nunca passar, mas eu não sei nem prever a minha reação. Por quê? Porque em algum dado momento da minha vida, na minha infância, na minha adolescência que seja, alguém que eu também não me recordo, pai, mãe, professora da escola, da pré-escola, quando fez um passeio no zoológico, falou, olha, tá vendo aquele réptil ali, rastejante? É uma cobra. Cuidado, é perigoso. A partir daquele momento, o seu cérebro faz uma associação de que aquele réptil, ele é perigoso, né? E isso está em você já. Isso já entrou para o seu campo, para o seu inconsciente como informação. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o cérebro, ele é uma máquina. E nós não temos controle sobre tudo. Nós podemos ter controle no ato da cura, né? Obviamente que no desenvolvimento de um estudo técnico a respeito da mente humana, você consegue identificar muitas questões, mas aí você precisa ter essa vontade de entender, você precisa ter essa dedicação. Mesmo assim, eu confesso que se você não tiver uma cura interior, fica difícil você ter a habilidade para poder controlar a mente humana, né? Então, geralmente, quanto mais inteligência emocional, quanto mais processo de cura você faz, mais você tem controle de quem? Daquele danadinho chamado ego, que integra lá um campo da sua mente,
responsável por padrões que vão fazer o quê? Tentar te defender, te proteger. Né? Então o ego, quando ele pega e cria os padrões, quando ele cria os comportamentos, as crenças, muitas questões que ele alimenta, ele não está fazendo isso porque ele quer te sacanear com você, porque ele quer ferrar com você, mas sim porque ele quer te proteger. Né? É um instinto de proteção. O ego, ele é como se fosse aquele fantasminha que nos acompanha a vida toda e que morre de medo de desaparecer. Então, por exemplo, pegamos um exemplo aqui de obesidade, né? Uma pessoa que tem questão com obesidade, passou ao longo da vida sem muitos princípios, tá? Para a questão de alimentação. Então se alimentou sempre muito mal, mas chegou um dado momento agora e ela está determinada a emagrecer, ela tá vendo aí nas redes sociais a possibilidade de verdadeiramente ter uma vida saudável, ter um corpo saudável, estar em harmonia, estar bem com o seu próprio corpo, se sentindo plena, e ela tá determinada a seguir esse caminho. E ela vai lá na nutricionista, no personal trainer e tal, e vai começar o processo. O que vai acontecer com essa pessoa no primeiro, no segundo mês? Muita dificuldade. Por quê? Claro que a questão, né, da alimentação, a gente sabe, né? Você está acostumado a comer alguma coisa, vai te tirar, você vai ter que comer menos. Existe também uma questão aí biológica, né? Uma questão do próprio organismo, do saciamento, da fome e tal. Mas mais que isso, né? Existe um ego ali sobrevivente lutando para não desaparecer. Então é como se ele falasse, ei, que é isso? Tipo, cadê a fritura, a batata frita, o milkshake, o sorvete, o chocolate? Não, eu não quero folhas verdes. Folhas verdes não faz mal, eu vou desaparecer. Tipo, você está mudando um padrão muito forte interno dessa pessoa que passou uma vida, né, desregrada no aspecto da alimentação. Então, os processos de cura, eles exigem sim uma mudança com método, com assessoramento. É muito difícil você conseguir mudar essas crenças, esses padrões sozinho. Meditação, yoga, são excelentes ferramentas, mas para quê? Para você se voltar para você conseguir ter mais olhar interno, né? Através de uma meditação profunda, através de uma prática assídua de yoga, você consegue sim muita expansão. Mas curas e crenças, crenças e questões profundas, nós precisamos sim de um processo específico, tá? E quando eu falo curas profundas e questões profundas como crenças e traumas e choques, todos nós temos. Tá? Então, por exemplo, essa questão da cobra que eu falei. O herpetologista, né, que é aquele técnico que mexe com répteis, se ele encontra uma cobra agora do lado dele, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, vai verificar se ela é venenosa, se ela não é venenosa. Ele não vai se desesperar, porque ele sabe o quê? Ele é técnico, ele tem habilidade em répteis, ele estuda as espécies, ele sabe o quê? Que nem todos os répteis ou todas as cobras são venenosas, né? Então, por quê? Porque ele tem a informação na consciência. Então, mais ou menos assim, nós precisamos mudar os padrões, mudar as informações que nós temos. Porque como a mente humana, o cérebro é uma espécie de um hardware, ele está rodando os programas que nós temos e ele vai continuar rodando os mesmos programas. Não tem como você querer que rode um programa que não foi instalado. Não tem como você querer reverberar uma informação que não está dentro de você. Sabe aquele negócio, a pessoa só consegue exteriorizar aquilo que ela tem em excesso? A gente fala isso, por exemplo, uma pessoa que vibra muito amor, que é amorosa, que tem muito afeto, ela consegue ser amorosa com os outros. Uma pessoa que, sabe, que é sofrida, que não tá bem com ela mesma, que tem várias questões de autoestima, por exemplo.
ela não consegue doar, porque falta para ela. E a mesma coisa as informações, nós precisamos ter as informações dentro do inconsciente corretas, para que as informações emanadas para o nosso campo de atração estejam condizentes com aquilo que é bom para nós e aquilo que nós queremos para as nossas vidas. E verdadeiramente, tá, antes do processo de cura, todas essas informações que nós temos nos nossos campos não são as informações que nos fazem felizes, porque foram criadas em um dado momento por uma determinada situação como forma de defesa. Então, por exemplo, lembra que eu falei que uma das formas que o cérebro ele é tão habilidoso no aprendizado, que a gente consegue então aprender e registrar as informações a partir da percepção do outro. Então você viu o outro carro do lado sendo assaltado e você de repente criou um trauma sobre violência, uma fobia, desenvolve um pânico. E por aí eu poderia dar inúmeros exemplos, né? Então, por exemplo, um outro sistema de aprendizado, eu vou até citar alguns casos aqui de alguns pacientes, obviamente sem dar nome, e que eu acho bem interessante. Uma criança, né, de 6 e 7 anos que queria um sorvete. E ela queria o sorvete e ela pediu pra mãe, mãe, quero um sorvete. A mãe falou, não, agora você não vai comer, tipo, antes do almoço, aquelas coisas de mãe. Ela falou, não, agora não tem sorvete. Tava ele e o irmãozinho. De repente, ele ficou quietinho, ele sei lá, era um ano mais velho, ele tinha uns 7 anos, o irmão mais novinho, ele ficou quietinho, entendeu que não podia tomar o sorvete. O irmão mais novo começou a se debater no chão, chorar, aquela coisa de criança, né, espernear porque queria o sorvete. Um senhor do lado viu aquela criança se debatendo e perguntou para a mãe, mas por que essa criança tá assim chorando? Aí a mãe falou, não, porque ele quer tomar sorvete. Esse senhor foi, comprou o sorvete e deu para essa criança. No entanto, o outro irmãozinho, que foi quem pediu sorvete, não ganhou. E a mãe, tá, que sem julgamentos, deixou o outro filho tomar o sorvete. E aquele que tinha pedido o sorvete de início ficou vendo a outra criança tomar o sorvete. Qual foi o padrão desse adulto, tá, de 56 anos, que ele carregou a vida toda, ao longo da sua vida toda, até os seus 56 anos, quando a gente acessou essa raiz, a origem desse evento traumático? Qual foi? A mente dele desenvolveu um processo de que ela precisava vibrar no padrão de tristeza, porque o sentimento dele naquele momento era de muita tristeza, porque ele se sentiu triste por não ter o sorvete. E ele alimentava a tristeza para poder receber o afeto, para ser compreendido e para ser amado, porque ele não recebeu isso da mãe, tá? Aqui eu tô explicando bem por cima, tá? Durante a sessão, quando a gente identifica uma crença raiz como essa, por exemplo, tudo vai fazer sentido, né? Eu não posso aqui externar toda a consulta para explicar por que esse padrão de ser amado, ser compreendido, era associado com um padrão de tristeza, de sentimento e emoção de tristeza que ele carregou ao longo da vida. Então, qualquer situação, e daí não é questão com a mãe, tá? Mas qualquer situação que essa pessoa eventualmente tivesse, que gerasse frustração nela no sentido de não ser compreendida, que ela pensasse que ela não está sendo compreendida, que ela fosse também injustiçada, né? E que ela não fosse amada, porque tinha a questão da mãe também, ela começava a vibrar o quê? Tristeza, né? E essa informação é completamente inconsciente, tá? Então por isso que eu falo que é o perigo da gente não curar essas questões, né? Porque elas estão o tempo todo mandando informação para o nosso campo e reverberando do nosso interno para o externo e automaticamente sendo responsável por tudo o que a gente passa a atrair na nossa vida, né? Então, o que são as crenças? As crenças são uma espécie do quê? De aceitação da nossa mente consciente sobre algo que a gente toma como verdade, tá? Seja por convicção espiritual, seja por um estado emocional. Elas são registradas como verdades absolutas, né? Então, por que você lá, voltando na história da cobra, por que você, a grande maioria, tá, gente? Por que o ser humano vai ter um receio de um animal como a cobra, de um réptil?
porque é meio que até chega a ser um inconsciente coletivo de que é um animal, um réptil perigoso, né? Então isso entra na nossa mente como uma verdade absoluta. E você só vai conseguir manipular essa informação através de um processo que envolva algum método científico eficiente para que você promova, então, ou a eliminação ou a alteração dessa informação, que é o que fazemos com o Theta Healing, tá? Então, assim, eu achei curioso, outro dia atendendo um outro paciente, ele me perguntou, eu falei pra ele, a gente estava tratando de uma cura profunda e tal, que remetia lá aos 10 anos de idade, e aí falei, olha, você carregou esse trauma, muitos anos da sua vida, etc e tal, e aí ele meio que com uma forma de defesa, ele disse, mas nós temos os padrões bons também, né? Nós temos os bons também. Mas a mente humana, ela é treinada para o registro dos eventos e dos traumas e dos fatos negativos. Por quê? Porque ela é péssima? Não. Por um instinto de defesa, por um instinto de sobrevivência. Então, na neurociência, se você for a fundo, você vai ver que muitos estudos comprovam de que verdadeiramente, inclusive na fase mais jovem, né, os jovens tendem muito mais na fase jovial, nós tendemos muito mais ao processo de armazenamento e de memórias de informações ruins do que na fase senil. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos uma vida toda pela frente e nós, como um objeto, a mente humana como uma defesa, vai promover o armazenamento de todas essas informações para o que é seguro para ela, né? Então, por exemplo, se eu tô ali numa rua e vi um carro sendo assaltado, qual que é a informação que eu vou armazenar primeiro? Putz, essa região aqui é perigosa, né? Isso é um exemplo de uma coisinha insignificante. Mas aí a gente tem as questões profundas. E as questões profundas não estão só necessariamente ligadas a traumas, tá? Choques, não, eu nunca tive um evento negativo traumático na minha vida, então tô ok. Não, não está. Porque a sua mente humana, a sua mente, o seu cérebro necessariamente está funcionando desde que você nasceu. Então, desde que você nasceu, você está registrando informações como forma de defesa, através inclusive do seu ego, para que você se mantenha seguro, para que você possa caminhar com o maior número de informações possíveis para se proteger e estar bem. Então, tudo é informação e tudo vai sendo registrado. E eu falo para vocês, com base nos atendimentos, é cada registro que a gente chega a desacreditar, que você fala, não, não é possível. Mas é possível, né? Eu posso dar um exemplo meu aqui, que já venho caminhando aí na minha busca, na minha cura, muitos e muitos anos. E de uns tempos pra cá, já falei, acho que até em outras lives, eu comecei a desenvolver uma certa fobia, né, de ambientes fechados, inclusive dentro de avião. Não fobia, mas assim, chegava a me faltar o ar. Uma experiência dessa que eu tive. Eu nunca tive isso, já andei muito de avião porque eu morei 3 anos fora do Brasil, eu viajava muito. Então, assim, eu nunca tive problema algum com elevador, com túnel, com nada. E aí, há uns tempos atrás, eu tive que fazer um exame, fui fazer uma ressonância de cabeça há muitos anos. E a moça fechou uma caixa na minha cabeça. E eu não aguentei ficar 6 minutos com aquela caixa, porque parecia aquela brincadeira de mágico, sabe? Que vai colocar sua cabeça numa caixa, corta a sua caixa, etc e tal. Corta a sua cabeça, né? Aquelas coisas de mágico. E eu não consegui fazer o exame, enfim, depois tive que ser sedada para fazer o exame. A partir daquele momento daquele exame, eu nunca mais fui a mesma, porque eu passei sempre a ter fobia, tipo de lugar fechado. Cheguei aí uma viagem pro Chile, num passeio de um castelo, em que tinha que descer uma gruta e tal. Não fui. Né? Ainda em janeiro desse ano, peguei o avião para fazer uma viagem pro Nordeste. Senti um pouco de mal-estar, assim, mal-estar porque no meu consciente eu tento trabalhar, né, a informação. Mas mesmo assim, vem um pouco de mal-estar. Por quê? Porque existe um padrão ali, um programa rodando associado a uma emoção negativa, que é uma insegurança, um medo, uma coisa assim, né? A fobia tem isso. O que eu fiz?
fiz um Theta Healing com uma colega e fui descobrir que, na verdade, esse padrão não nasceu na consulta ali, no exame de ressonância. Sabe quando nasceu? Nasceu da minha infância, em uma época que eu era criança, que mais ou menos 10 anos de idade, em que eu tava com o meu pai no fundo do mar e ele conversando com amigos e brincando de, tipo, me pular nas ondas. Só que uma hora ele não pulou e veio uma onda muito alta, eu era criança, eu engoli água. E ali eu desenvolvi o quê? Um medo de, no caso ali, morrer afogada, né? Mas é o quê? A sensação de afogamento é uma asfixia, falta oxigênio, né? Porque o corpo é tomado pelo estado líquido, né? A água entra, você começa a faltar oxigênio, enfim. Dali foi criado esse padrão, que foi se manifestar nos tempos modernos agora, através do exame de ressonância. Com a bênção do Criador, graças a Deus, tipo, fiz uma sessão de Theta Healing e tô super bem. Inclusive, já peguei o avião agora recentemente para ir pro Rio de Janeiro, não tive nada, né? Então, assim, isso é outro exemplo, tá? Mas são inúmeros os exemplos. Então, aqui, continuando. A questão das crenças. Essas crenças, nós temos, aqui eu acho importante falar, nós temos 4 níveis de crença, tá? Nós temos crenças do nosso nível central, histórico, genético e nível de alma. O que seria o nível histórico que eu acho importante? O nível histórico e o genético diz respeito até ao nosso DNA. Então, algumas questões mais profundas, às vezes, elas não estão nem manifestadas, elas não são nem manifestadas ou criadas por conta de alguma situação nessa vida. Mas você traz essas questões de muito lá de trás, inclusive no seu próprio DNA, né? Ou então na sua ancestralidade, que é todos os seus antepassados, padrões que já vinham dos seus antepassados. Quando você vem para essa vida, é como se você viesse com toda uma turma lá atrás, né? Toda essa turma vem vindo junto com você. Então você precisa ser a pessoa que vai curar a sua ancestralidade, curar os padrões. Por exemplo, o caso de alcoolismo é um caso sério, em que muitas vezes a gente tem aí até da dependência química questões ancestrais, tá? Então, de repente, uma pessoa que tem alcoolismo, se você for buscar lá nos antepassados, o avô tinha alcoolismo, o bisavô tinha alcoolismo, o suicídio, por exemplo, é uma coisa que vem muito, às vezes, na questão da ancestralidade, né? Então, nós precisamos entender que a cura precisa existir para que a gente possa manifestar e se empoderar, para que a gente consiga verdadeiramente acessar o poder e o ser divino que nós somos, tá? Inclusive, a gente pode falar nesse sentido que as crenças, né, controlam a nossa biologia, porque a gente sabe que hoje, né, as doenças podem ser curadas através da mente. Né? A gente tem casos e casos de pessoas com doenças sérias que promoveram a sua própria cura. A Vaiana, que é a fundadora do Theta Healing, é um exemplo, né? A Louise Hall é outro exemplo. E tantos outros, inclusive brasileiros, que nós temos aí desconhecidos, que se curaram e promoveram a sua cura. E aí a gente fala através da fé, né? O que seria essa fé? Seria o quê? A aceitação e a confiança em algo superior, em algo maior, com poder de cura. E aí nós, inevitavelmente e maravilhosamente, vamos falar de quem? Jesus, o mestre e a maior energia de amor incondicional que nós temos, poderosíssima, que está aí, disponível para qualquer um acessar. E por que que Jesus promovia a cura dos leprosos? Porque ele era puro amor incondicional. E aqueles doentes estavam convictos que aquele Messias ia promover a cura. E aí acontecia o quê? A alquimia, né? Então o que é a alquimia que muito se fala hoje?
É a transmutação das energias. Através do amor incondicional de Jesus, aquela pessoa era curada, porque aquela energia do amor incondicional, que é a energia mais poderosa que existe no cosmos, conseguia transmutar aquela energia de doença. E aquela pessoa estava aberta. Então, hoje as pessoas que se curam são pessoas que acreditam, estão abertas para receber a energia do plano superior para promover essa cura. E agora uma parte assim para concluir, uma parte interessante que eu acho que é de interesse de todos. Por que que é tão importante, né? Por que que é tão importante essa cura? Aí eu vou falar um pouquinho do campo de atração. E aí eu posso falar até sobre aquele filme e livro, enfim, O Segredo, né? Que na verdade, inicialmente, eu não sei porque eu não acompanhei mais, mas a primeira vez que eu ganhei que eu ganhei de presente esse livro, você lê, você fala, nossa, a lei da atração, né? Maravilha, vamos lá, lei da atração, vamos atrair tudo que eu quero para minha vida, bora lá. Você lê o livro, o que você aprende? Coloca ali no seu quarto, coloca na sua sala, onde você quiser, no painel do seu celular, na tela do seu celular, a foto do que você quer. Você quer uma casa em Malibu, você quer um carro, você quer uma família, você quer o homem dos sonhos, o que você quer? Coloca ali a estampa, o desenho, visualiza aquilo e começa a pensar naquilo. Essa é a maior mentira que já existiu, essa é a maior mentira que já contaram. Isso não existe. Ninguém vai conseguir nada porque colocou uma imagem numa cartolina e ficou olhando para aquilo de forma infinita, visualizando, ainda mais visualizando. Tá? Que seria visual, olhar a imagem. O primeiro dos passos para você conseguir manifestar algo, lembra que eu falei? Campo do sentimento, coração, é 10.000 vezes maior que o mental. Então, o que você vai mentalizar, o que você vai pensar, não tem a mesma força do que você sente. Para você manifestar algo na sua vida, para você viver o que você quer, para você experienciar o que você quer, você precisa necessariamente sentir. Então beleza, Gi, então tá tranquilo, eu vou começar a sentir e tal, que eu tô lá, super feliz naquela casa, naquela mansão, que eu tô amando loucamente o príncipe encantado no cavalo branco. Eu tô super feliz, me tornei uma milionária. Enfim, seja lá o que você queira para sua vida. Mas você vai sentir. Qual é a certeza que você sabe que você está sentindo verdadeiramente aquilo? Quais são as informações que estão no seu campo? Quais são as informações que você está emanando para o seu campo? Porque quando você pensa que você está sentindo, você não está sentindo. O sentir não pensa. O sentimento, ele é desconexo do pensamento. Claro, você pode pensar algo e sentir junto. Mas normalmente, tá? Principalmente uma pessoa que não tem um processo evolutivo ainda avançado, que não tem muita consciência da dinâmica do seu próprio inconsciente, ela, grande maioria das vezes, vai estar pensando que está vibrando algo, ela vai estar pensando que está feliz, ela vai estar pensando que está bem, ela vai estar pensando que está amando. Então, por exemplo, uma pessoa que tem questão de amor próprio,
né? E aí eu posso mencionar aí caso de relacionamentos abusivos. Como é que uma pessoa que está envolta, que está envolvida, né, que está aí imersa em um relacionamento abusivo, seja qual tipo for, pode vibrar amor por alguém? Como que uma pessoa que está com uma questão de relacionamento abusivo, em que ela permite que alguém a maltrate, a desrespeite, não a considere um próximo, né? Porque antes de qualquer relacionamento amoroso, nós temos o outro como um ser humano igual a nós. Então, como é que essa pessoa que está se sujeitando a uma relação pouco saudável pode verdadeiramente estar vibrando o sentimento de amor por esse suposto abusador? Essa informação não está no campo dela. Primeiro, se ela não tem um amor próprio para ela não tem como externar esse amor. E se ela tivesse esse amor próprio dentro dela, essa informação estaria no campo dela, essa pessoa não promoveria isso que está fazendo com ela. E se fizesse, porque aí a questão é com a outra pessoa, ela jamais permitiria. Ela romperia o relacionamento e vazava. Então, gente, é super sério essa questão do campo, das informações que nós temos no inconsciente e que estão a todo tempo mandando as informações para o nosso campo. Então, a gente queira ou não queira, a gente conheça ou não conheça, as informações estão lá. É como eu falei, a mente humana é um computador. Os programas estão sendo rodados conforme eles estão ali instalados. Se você não conhecer os programas, se você não trocar esses programas, você não muda a sua vida. Você não se liberta daquilo que está impedindo você de ser feliz, impedindo você de ter plenitude, impedindo você de ser alguém próspero. Próspero, saudável, próspero financeiramente, próspero em relacionamentos. Ser alguém divino. Que tem, o poder nas mãos. Porque quanto mais nós nos elevamos à condição de ser divino, mais nós nos tornamos criadores da nossa própria realidade. Isso não é clichê, isso não é papinho de rede social, de internet ou de tempos atuais. Isso é uma verdade que está sendo manifestada e revelada na Terra agora, porque o planeta está em transição planetária. Então, aquela coisa dos tempos antigos, das religiões, e aqui respeito todas as religiões. Acho as religiões importantes para as pessoas alimentarem a fé. Mas aquelas questões de que o poder está no outro, de que o poder está em algo superior, em que você não acessa, isso para mim não faz o menor sentido nos tempos atuais, em que a gente vê cada vez mais a prova e a constatação de que nós próprios criamos a nossa realidade. Nós próprios criamos, por exemplo, as doenças, assim como nós temos o poder de criar a cura. Então, cada vez mais, nós temos que entender que nós somos o poder está em nós somos co-criadores e nós temos esse Deus dentro de nós. E através do Theta Healing a gente consegue fazer com que cada um se cure, se liberte dessas crenças, dessas sujeiras que estão impedindo você de enxergar um outro horizonte na sua vida. E eu falo mais, tá? Porque algumas pessoas, o ego é tão forte que ela fala, não, eu tô bem, esse assunto aí, nem me interessa, isso aí é pra quem tem problema, né? Esse negócio de Theta Healing, de cura, ela tá falando de gente que tem problema, gente que tem trauma, gente que, sabe, tem uma vida ferrada. Não tem nada a ver comigo, eu tô super bem. Será? Né? Será que num dado momento da sua vida, quando você for colocado diante de um grande desafio, alguma situação que verdadeiramente te conflite, né? Te desafie, seja
perda, uma doença, seja uma questão que venha para sua evolução, porque tudo que a gente passa nessa vida tem um propósito e tem uma evolução e a gente vai passar. Muitas coisas hoje a gente está manifestando que foram criadas lá atrás. Por isso a importância de mudar logo tudo isso, essas crenças, e limpar tudo, para quê? Para que chegue um dado momento da nossa linha do tempo aqui na jornada evolutiva na Terra, que a gente consiga mais criar novas realidades do que suportar as realidades que foram criadas lá atrás quando a gente não tinha consciência. Ou quando a gente não estava curado. Então a pessoa que acha que a cura é só para quem tem muitos problemas e a pessoa tá ok, e a pessoa... Espera ter um desafio, uma situação bastante conflitante, né? A gente chama até na polícia como gerenciamento de crise. Vamos ver a sua habilidade para gerenciar uma crise pessoal séria. Aí é quando a pessoa sai desesperadamente buscando todo tipo de auxílio e aí aquilo é imediatista, né? O Theta Healing, ele é muito eficiente, ele é rápido. Cada sessão nós temos cura, cada sessão nós promovemos cura. Cada sessão o paciente se torna consciente do padrão que está sendo alterado. Por permissão dele, óbvio. Eu não faço nada sozinho, nenhum terapeuta de Theta Healer. A gente faz nada sem o aval do próprio paciente. E a técnica é tão poderosa, gente, que sabe o que acontece? Veja bem, quando você muda um programa, né? Então tá rodando um programa A. Aí eu falo, você me permite? Então eu vou substituir o programa A pelo B. Você prefere? Você vai falar, claro, pode, troca agora. Ok, fazemos o processo, substituímos o programa. Mas e aí? Será que aquela mente que estava acostumada com o programa A vai saber lidar com aquele programa B? Então a técnica é tão completa e poderosa que nós fazemos o quê? Nós ensinamos sentimentos para aquela mente aprender a lidar e viver mais feliz com aquele programa novo que foi instalado e que vai rodar a partir de agora. E aí, se você quiser voltar ao padrão antigo, vai ter que trocar de novo, porque trocou, tá trocado. Você se libertou. Você está curado sobre aquela questão. E o Theta Healing, cada sessão é uma cura. Cada sessão tem uma ressignificação. Cada sessão você se liberta de algo. É muito poderosa, gente. Por isso que assim, desde que eu me voltei a esse propósito de ser contribuição na vida e na jornada das pessoas que buscam evoluir, que buscam se tornar seres humanos melhores, que buscam viver uma vida mais em paz, em plenitude, nesses tempos que a gente está hoje. É tão difícil, não é? Os tempos de pandemia, a gente se olha assim e fala, gente, mas, cara, olha o mundo, o mundo ficou trancado dentro de casa meses. Tudo bem, são anos agora, quase 2, mas eu tô falando aqueles, sei lá, até o final do ano passado a galera começou, né, sai e tal, mas e quando tava todo mundo trancado dentro de casa sem saber o que ia acontecer? O que te sustentava internamente? Quais foram as suas sensações? Medo, insegurança? Falta de sentido? Né? Quando você se fortalece internamente, quando você se cura, tudo muda. Não existe mais medo, não existe insegurança, existe só confiança, gratidão. Até pelo que não é bom você é grato. Porque você sabe que aquilo tem um objetivo maior. E veio para um bem maior. Um ensinamento, um aprendizado, mais um passo de evolução na sua jornada. Então eu não sei aí quem está participando, tá? Porque foi rodando aqui, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta antes de eu encerrar, eu tô à disposição. Bastante gente entrou, agradeço todo mundo que entrou. E eu vou dar um minutinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, depois se quiser mandar quem assistir eventualmente depois essa live, tá? Quiser saber alguma coisa específica sobre os atendimentos de Theta Healing, as sessões são feitas online, tá? Eu atendo via Zoom ou via câmera, vídeo de WhatsApp mesmo, tanto faz. As sessões duram em torno de 1h30, 2 horas. Eu não marco muito tempo, porque cada sessão
é uma sessão diferente, é uma coisa que a gente não mede, não dá pra, né? Às vezes o dig se estende, às vezes é mais curto. Então, assim, os processos são super transformadores, né? A cura é imediata daquela questão que é curada, que é tratada a cada sessão. Né? Não se leva 10 sessões, 3 sessões, né? Para curar uma questão. A cada sessão existe uma cura. Às vezes acontece de uma questão muito profunda reverberar em vários aspectos, em várias outras crenças, e aí ela é tratada diferentemente em outras sessões. Mas a cada sessão é promovida uma cura. Tá? Graças ao Criador de tudo que é, por meio da técnica criada pela Havaiana, por meio do plano espiritual que permite também que eu, terapeuta, tenha também essa intuição, meu campo intuitivo habilitado para fazer esse trabalho, porque a gente faz também leitura do campo da pessoa, né? Então tudo isso é que possibilita que a gente entre aí nesse movimento maravilhoso de cura, de transformação na vida das pessoas. Então quem tiver alguma dúvida e quiser depois mandar algum comentário, alguma questão, tá? Sobre os atendimentos, eu fico à disposição. Agradeço a participação de todos. Espero ter dado uma ideia, assim, global a respeito da técnica, de como se trata, de como acontece o processo. E saibam, se você sentir isso ressoar dentro de você, experimente, experiencia, porque mais do que eu falar, é você fazer uma sessão e você sentir, e você ver, primeiro, que você tem essas questões também para serem curadas, como eu falei. Né? Às vezes o ego é tão forte que fala, não, isso é para outra pessoa, isso não é para mim, tal. Então assiste a live de novo, você que chegou agora, assiste a live. Porque ali as ideias principais foram passadas aqui. Se você escutar tudo isso e ressoar dentro de você, permita-se entrar nesse caminho de cura. Sua vida será um divisor de águas. Tá? A cura interior é um divisor de águas na vida de qualquer ser humano. A partir do momento da cura interior, você permite se tornar e acessar o ser divino, todo o poder que você tem. Por ser uma emanação do cosmos, do universo. Tá? Eu agradeço então imensamente, boa noite, desejo um ótimo final de semana para todos vocês e estou à disposição depois para quem tiver qualquer dúvida. Um beijo para todos vocês. Gratidão.